Nós vamos à palavra. Abre sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, livro do começo. Queridos, que bom que você veio, que bom que você venceu as dificuldades. É um culto atípico, né? Muitas pessoas tiveram probleminhas, eventos, agendas. E Deus, ele tem também uma agenda. Você sabia disso? Deus, ele cumpre. Existem contextos que falam assim, Deus tem pressa. Você já ouviu isso? Deus tem pressa em te usar, Deus tem pressa nisso, naquilo. Na realidade, Deus não tem pressa. Às vezes você já pegou um ônibus andando? Aquela sensação de você ter que correr e ficar quicando? Então, às vezes somos nós que Deus já está andando há muito tempo e a gente está perdido, desorientado, correndo atrás. Então preste atenção, é possível perder o tempo, é possível perder a oportunidade. Quando Jesus ele entrou em Jerusalém, ele falou assim, ele chora, né, pela cidade, olhando a cidade, ele chora, e ele faz uma lamentação, ele diz assim, Jerusalém, se você conhecesse a sua visitação, ele chora, porque ele estava prestes a entrar e prestes a fazer o sacrifício, a se entregar. Então, quando ele olha aquela cidade, ele diz, se eles tivessem consciência do que eu vou acabar de fazer, do que eu vou fazer agora por eles, se eles tivessem consciência de quem vai entrar por essas portas. Claro, Jesus já havia ido a Jerusalém muitas vezes como um bom praticante da fé, mas naquele momento era diferente, era uma entrada aonde ele haveria de morrer, aonde ele haveria de ressuscitar, onde ele haveria de subir aos céus, e todo o projeto, o plano de Deus estaria ali em vigor. Deus agora poderia salvar as nossas vidas, amém? Então preste atenção, às vezes Deus está se movendo e você não está percebendo, está acontecendo, Deus está na agenda dele cumprindo, dando possibilidade a você. Ele falou, Jerusalém, você não conheceu a sua visitação, você foi visitado. Houve uma oportunidade a você, Jerusalém, você não conseguiu pegar. Então, nessa noite, que você se ligue ao Espírito. Na prática, sem falar um evangeliquez, eu quero que você esteja percebendo que o Espírito Santo está querendo falar com a gente. Tem uma orientação hoje, por isso que eu comecei falando das dificuldades de pessoas estarem aqui. Espero que todo mundo seja realmente justificável, não que tenha uma desculpa, mas uma justificativa, algo que seja plausível. Sabe por quê? Porque a agenda de Deus está se movendo e a gente precisa se orientar. E cá para nós, meu querido, Deus não usa David Leonardo para te orientar, você tem pastor. Deus não é louco, Deus não é desorientado. Deus não usa o pastor da internet. Deixa eu te falar uma coisa, o que você precisa ser, tem alguém enganjado com isso, que é o ministério pastoral que te cobre. Então, você pode ir lá, você pode ir, pastor, você não tem noção da palavra que eu ouvi, você pode observar, geralmente você fala, é maravilhoso, mas não tem nada a ver com a minha vida. Eu estou te falando porque eu sei o que é discipulado. E você pode ter certeza, despreze um profeta enviado para a tua vida, e você vai ver a desorientação que você entra. Que um dos meios de Deus nos guiar é por meio do ministério. Alguém que põe para servir a igreja conduzindo. Então, um pastor ele é um orientador do caminho. E se você está no caminho andando, você precisa de uma orientação. E se você não tiver orientação, qualquer uma serve. Nós estamos num ambiente, num tempo, onde nós fomos conectados. A internet ligou você a igrejas do mundo inteiro, mas isso não é sinônimo de que você está conectado com essas pessoas. Eu estava ouvindo um estudo sobre batalha espiritual maravilhoso do pastor Cirilo, um pedacinho só, e ele falou assim, a igreja que está aqui conectada na internet é muito perigoso por causa da maturidade das pessoas. Igreja é eu e você, somos eu e você, mas em conexão de fato, não conexão por meio de uma internet ou de qualquer outro tipo de coisa. Tem que haver conexão, tem que haver olho no olho. Eu tenho que saber quem é você tem que saber quem sou eu. Nosso testemunho tem que falar para você poder me ouvir. Não é uma coisa que você escuta de longe. Você nem sabe se esses caras são tudo isso que eles falam. Há uns anos atrás, uma pessoa viajou o Brasil espalhando uma espiritualidade esquisita.
Pessoas entraram, você deve ter ouvido no mover, falando que iriam manifestar a adoração do céu, e era manifestando leão, águia. Você ouviu isso? E depois o camarada veio a público e falou, eu menti sobre tudo isso. E o pior, as pessoas se manifestavam como águia na adoração. Gritavam como leão. A pergunta que não quer calar é, quem conhecia essa pessoa na profundidade? Todas as igrejas foram enxurradas por essa coisa ridícula. Tinham igrejas próximas a nós que falavam assim, aqui você recebe a unção do leão, aqui você recebe a unção da águia. Aí tinha, literalmente, gente, eu não estou falando de bizarrice mesmo, mas é estranho, mas é fato verídico. Quem tinha a unção do leão na igreja, caraca, fulano foi no encontro, voltou com a unção do leão. Só se foi de Judá eu quero. Então deixa eu te falar, a gente precisa estar debaixo de uma orientação que a gente possa ver a vida. Você precisa andar perto de um pastor. Não é andar na igreja do pastor, é andar próximo a ele. Deus não usa ministérios que você pode se conectar a quem você quiser, querido, te desafio, tua vida espiritual vai ruir. Escreve o que eu estou te falando e vai lá. Ou Deus não é um Deus de princípios, ou eu desisto de Deus. Porque se ele estabelece um princípio e depois ele mesmo fere, sabe? É aquela história, o pai fala para o filho, não, a mãe vai lá e fala sim, ou vice-versa. Não chega uma hora que você fala assim, então deixa com ela as consequências dela. Então se Deus estabelece uma coisa e depois ele vai lá e nega ela, esse Deus é muito confuso. E esse Deus vai da ideia do sentimento que ele está no dia. Se no dia ele tiver com um sentimento de que pastor é uma coisa boa, ele fala para você seguir teu pastor. Se no outro dia ele estiver meio delirante, você está entendendo que isso é um Deus fruto da alma humana? Porque o nosso Deus é imutável, então ele põe falando, a regra é clara e vamos seguir ela. Quem não seguir, que se estrepe. No bom português, você está entendendo? Então, querido, siga o que Deus estabeleceu. Deus não tem outro veículo para a tua vida. E eu lamento muito. Você pode tintir, você pode tentar imaginar um outro Deus, mas não existe. Se você segue o Deus da Bíblia, que é um Deus coerente com o seu caráter, ele estabeleceu e ele cumpre as suas regras. Não é gostoso isso? Hã? Eu acho que vocês não gostaram, não. Então continua ouvindo David Leonardo, vai lá. O mingau é ralo, mas é docinho. Só não sei se tem os nutrientes que você precisa para crescer saudável. Tá bom, gente? Gênesis 1. Leia comigo uns trechos de Gênesis, para a gente ganhar no tempo, e a gente vai fazer leituras aqui. Gênesis 1, 11 diz assim, e disse Deus, que a terra produza relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem um fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cujas sementes estavam nele, conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Olha comigo agora, 22. E Deus os abençoou, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. E houve tarde e manhã, o quinto dia. Verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que tenha ele domínio sobre todo o peixe do mar, as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, Deus o criou, homem e mulher os criou e os abençoou, lhes disse, sejam fecundos, multiplicam-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre todo o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Que o Senhor nos abra os olhos, Pai, em nome de Jesus. Bom, nosso tema hoje é frutificação, nós vamos falar sobre fruto. Amém? Quero começar colocando duas coisas para a gente entender bem e poder, de fato, ter uma experiência com essa palavra. Toda ausência de fruto é um sinal de que algo não está saudável. Toda ausência de fruto é sinônimo de que não tem saúde de alguma coisa aconteceu que a saúde não está ali, existente. 2, fruto aqui, o que a gente vai falar, é resultado. Por quê? Resultado de algo que se espera, de alguém ou de algo.
As coisas precisam ter resultado. Nós estamos falando aqui, olhando Gênesis, por quê? Eu iniciei pelo Gênesis para você ter uma experiência de ver o projeto original, a planta do começo, como era no começo, o que Deus estabeleceu, como Ele pensou a criação. Quando você tem o livro do Gênesis, ele não é um livro de detalhes. Por exemplo, se você for procurar alguns detalhes sobre os dias, sobre a criação, alguns falam que não eram dias, eram eras. Isso tudo fica claro pelo texto? Não. O que você tem aqui, olhando para esse livro? Você tem que entender que Deus, Ele procura te dar uma ideia de fé sobre o começo, não uma ideia detalhada do começo. 7 dias eram 7 dias ou... Não sabemos. Em 7 dias Deus criou. Cabe você acreditar que no conceito de dia que você tem, a sua fé deve atingir que Ele completou sua obra em 7 dias e acabou. Está suficiente isso para você. O que acontece com o nosso Gênesis? Ele não é esse livro que registra claramente cada detalhe do que foi criado e para o que foi criado. Ele registra aquilo que nós precisamos nos apegar. Então você sabe o que é uma coisa? Deus, quando Ele criava falando, Ele não só falava para acontecer, Ele falava para significar o que Ele havia criado. Ele falava, olha, vai acontecer relva que produza a terra. Ele falou a terra, produzam mares, os peixes. Ele falou com cada ambiente. Só que aí Ele vira e fala assim, que eles sejam assim. Ele decreta e Ele coloca claramente para a relva, elas vão dar frutos e esses frutos vão ter semente contida no fruto. A semente vai dar continuidade ao que eu criei. Então Ele não cria para dizer, depois eu faço outro igual. Ele fala, eu criei com poder de continuidade, eu criei para que isso continue se multiplicando, para que isso, ao frutificar, gere mais fruto, e gere mais multiplicação, e gere mais frutificação, e gere mais multiplicação. Você entende essa questão? Quando Ele chega nos animais, Ele abençoa, Ele diz para os animais, vocês também vão continuar produzindo, vão continuar multiplicando. Ele também abençoa. Quando Ele olha o ser humano, Ele também abençoa. E há um detalhe aqui. Eu quero convidar você a pegar esse princípio geral de criação e pensar o projeto original de Deus para nós. Sabe por quê? Ele vira para o ser humano e fala assim, vocês precisam ser fecundos. Vocês precisam se multiplicar, vocês precisam encher a terra, vocês precisam sujeitar. Ele dá ordens, ele dá declarações, ele faz aqui para que o ser humano veja, perceba que ele tem um plano, que ele não só criou aleatoriamente, ele não olhou você e falou assim, o que será que eu vou fazer com ele? Não, ele tinha projeto, e o projeto dele era organizar a criação de uma maneira que o homem seguisse perpetuando o que ele tinha estabelecido. Então preste atenção agora, nós multiplicamos as coisas, e eu estou falando de ordem geral, daqui a pouco a gente começa a funilar, falar de coisas mais pessoais, mas aqui eu estou falando de uma ordem geral para você pegar a ideia. Nós multiplicamos as coisas porque elas precisam ter poder de continuidade. Fruto é poder de continuidade. Fruto é você falar, não vai parar em mim, isso vai para além de mim, isso vai para alguém. Entende isso? Para a vida. Eu estou falando o seguinte, para você entender. Você é um profissional que fez uma faculdade focada em você. Você está matando. Você está matando o poder de continuidade. Provavelmente você não será uma pessoa que vai multiplicar. Isso não vai acontecer, isso não vai frutificar na vida de ninguém. Isso não vai adiante, isso só vai ficar em você. Quantos de nós, se tivesse observado a paixão dos nossos professores, a gente nunca teria, talvez, se espelhado neles para uma profissão de professor? A pessoa entrava na sala de aula amargurada, saía pior do que entrava. A gente tinha uma professora, a gente estava na sala de aula, de repente ela atendia o telefone. Fazia assim, ó. Ela fazia, desligava o telefone, voltava para a aula. Aí sempre tinha um que esquecia. Professora, eu não entendi essa parte. Ela, vocês são burros. Ela começava a falar. A primeira coisa que estressasse ela começava a falar, chorava e saía da aula. A professora fazia isso todas as aulas. Teve uma vez que eu fui posto para fora de aula. A gente estava conversando. A professora, o assunto era um assunto assim super maduro, próprio para a sala de aula. A gente estava conversando sobre comer com a mão. Botar a mão na comida.
Aí, de repente, a professora falou assim, sobre o que vocês estão conversando? Aí lá vai eu, meu irmão, eu era o Pedro, cara, às vezes já fui muito Pedro na minha vida. Professora, a gente está conversando, eu gosto de agregar as pessoas. Aí eu peguei e falei assim, nós estamos conversando e contei o assunto todo. Que eu não gosto de botar a mão na comida, isso é uma cultura que estava no meu pai, mas já o meu avô, eu não entendo, porque o meu avô... Falei assim, professora, eu achando que ela estava comigo no assunto, a senhora come botando a mão na comida? Ela ficou em silêncio, continuou. Educação artística. Eu pensei que ela não tinha ouvido, podia ter parado ali, né? Falei, hein, professora? A senhora come com a mão na comida? Ela falou assim, botou o giz e falou assim, turma, termina de copiar do quadro. Senhor Jefferson, pegue suas coisas e se retire da sala. Aí ficou aquele climão, porque todo mundo sabia, né? O Jefferson, aquele clima horrível, e eu, sem entender, peguei minhas coisas e me retirei. Estava eu lá, diante da diretora, contando para ela que eu perguntei se a professora comeu com a mão. Você imagina qual foi a reação da diretora? Ela riu. Ela falou assim, isso é assunto para dentro de sala de aula. Eu falei, mas... Ela falou assim, vai lá, não vou fazer nada com a tua ficha aqui não. Só não toca mais nesse assunto, pode deixar. Aquela professora, ela era uma das péssimas professoras que marcou a minha vida. Não era por isso, ela não era uma boa professora. Se a gente fosse observar esse tipo de profissional, a gente pensaria assim, que pare nele. Você já teve alguma coisa assim? Você já teve problema com toda espécie de pessoas que vão para suas profissões e quando você olha, você fala, isso parou nele. Você não enxerga paixão, você não enxerga fruto do que ele faz. O que ele faz é improdutivo, o que ele faz é ruim. Você já teve essa experiência. Talvez você seja essa pessoa. Que quando olha para a sua vida, tudo é infrutífero. Quando você olha para a tua vida, você até produz, mas o fruto é ruim. Não é resultado que se espera da saúde que Deus quer dar a você. Então, o que acontece? Por que eu comecei fazendo essas duas ressalvas? Tem alguma coisa errada se você não frutifica? E Deus, Ele investe para então colher. Deus, Ele vê as nossas vidas como terra, como lugar de plantio. Então, Ele põe a sua semente. Ele semeia em nós propósitos, Ele semeia em nós sabedoria, aptidão. Tem coisa que está em você, meu irmão. Presta atenção aqui. A igreja viajou muito na questão da operação dos dons do Espírito, que a gente passou a não dar valor aos talentos. Tem talento que Deus espera usar para a glória dEle que está na sua vida. Você entende isso? Hoje eu entendo uma espiritualidade tão abrangente. Por que Deus colocaria em nós, por exemplo, não vou entrar nesse assunto agora só para você entender, imaginação. Porque isso não veio do capeta. O capeta falou assim, vou te ensinar um negócio legal. Vocês têm um negócio chamado mente que vocês podem idealizar. Por que Deus ensinaria, através de Jesus, por parábolas, imagens, que a gente pudesse pensar nelas? Então, é uma espiritualidade pouco explorada, a nossa imaginação. Estamos juntos? Só que o que acontece? A nossa espiritualidade é um negócio tão distante. Quando a gente fala de espiritualidade, ainda mais crente, as pessoas pensam espiritualidade espírita é muito louvada pela bondade que fazem. Eles entendem a questão de evoluir. Evolução faz parte do... Quando você fala da espiritualidade cristã, a gente fala, é seguir Jesus. Só que é abstrato, é solto. A gente não tem como palpar. O que é seguir Jesus? Seguir Jesus. Aí cada um criou uma moda de seguir Jesus. Uma forma de seguir Jesus. A questão é, meu irmão, nós somos o que Deus espera de nós. Nós estamos entregando o resultado daquilo que Deus espera que entreguemos. Então nós precisamos pensar a questão da frutificação. Você precisa dar fruto. É irreal, é contrário à natureza, é contrário a tudo e qualquer coisa que Deus tenha ensinado na sua palavra, não dar fruto. Era estranho. Pensa comigo. Depois que se estabeleceu a mentalidade que ser fecundo era o projeto de Deus, pensa as gerações que viriam. Uma vez que alguém não fosse frutífero, ele era visto como amaldiçoado. E nós vamos ver uma coisa, as matriarcas, lá em Gênesis 11:30, as matriarcas, elas sofreram, porque naquele tempo, você sabia, não tinha uma forma de comprovar quem era o estéril. Então, percebe uma coisa, quem são as matriarcas? Sara, ou Sarai antes de ser Sara, mas Sara. Rebeca
E nós temos depois Raquel, Sara, Rebeca e Raquel, as 3 matriarcas. Aí nós temos aqui, e eu não estou dando nome não, é o nome dado para elas, as matriarcas da nação de Israel. Como era Sarai ou Sara? Falei para você entender, era estéril, não tinha filhos. Agora em Gênesis 25, 21, fala da matriarca Rebeca. Gênesis 25, 21, vamos lá? O Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era... Agora vamos ver 30, Gênesis 30, 1 e 2. Diz assim, quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse, será que eu estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Agora lá o verso 22, desse mesmo texto, só que o verso 22. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. O que acontece com essas 3 matriarcas? Elas sofreram do mesmo mal. Elas tinham um histórico de não produzir, de não dar resultado. E assim como a gente vai entender bem, a gente está falando do que Deus estabeleceu, o homem tinha sementes, a mulher não tinha uma terra produtiva. E isso era visto como algo ruim. Era visto como uma maldição. Era visto como Deus pesou sobre mim. Deus trouxe sobre mim um pesar. Ela chega a dizer o seguinte, o que vai acontecer? Ela vai ter José. Então ela engravidou e deu luz a um filho. Então disse, Deus tirou o meu vexame. Aí pôs o nome de José. Deu ao filho o nome de José, dizendo que o Senhor me dê ainda outro filho. Ela vai ter um outro filho que inclusive vai tirar a vida dela, que é Benjamim. Agora, o que a gente precisa entender? 3 mulheres que passam pelo projeto de Deus, que são as mães, que tinham o propósito de gerar, de produzir, de multiplicar, de encher a terra, que faziam parte disso, só que agora dentro de um propósito mais específico, tinham o chamado de multiplicar a nação que traria a redenção. Olha só que as 3 são estéreis. Sabe o que me deixa aqui maravilhado? Não é ver que Jacó acusa Raquel de que Deus fechou a madre dela, trouxe esterilidade sobre ela. É ver que Deus se lembra dela e faz ela fecunda. Sabe, nós estamos lendo a concepção do homem, o homem falando, Deus que te impediu. Sabe por quê? Cá para nós, a irmãzinha dela gerou um monte, só que ela gerou José. Dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, lembra agora de qual que você vai lembrar depois dele? José. Você não vai lembrar de Rubens, o primogênito, que deveria ser o cara da bênção. Você não vai lembrar de Simeão, o segundo depois de Rubens. Entendeu o que você... Simeão, quem? No contexto bíblico você nem traz. Quem é Simeão? Fala para mim, a história dele. O que ele fez? Ele foi para o Egito e... Você nem sabe para onde esse homem foi. Rubens fez o quê? Agora você lembra de José. Enquanto ela invejava Lia, ou Leia, enquanto ela invejava sua irmã, ela não olhava para a própria capacidade dela, ela gerou uma única vez, mas gerou algo muito significativo. Isso é inveja. Eu aprendi muito profundo com isso. Enquanto a gente inveja alguém, a gente pode ver o resultado dela ser muito alarmante, mas o seu pode ser muito mais específico. Então Deus tem um trabalho contigo diferente, porque se ela não fosse estéril, ela estaria diferente das outras, porque as outras, todas elas geraram um milagre. Por que Jesus não veio de um casal casado, bem idoso, velhinho, com muita sabedoria? Porque tinha que ser uma produção de milagre, tinha que ser algo in natura, contrário, tinha que ser algo que gerasse pelo meio que Deus estabeleceu, mas fora daquilo que o homem pode produzir. Porque o que a gente vai falar? Se um casal casado nasce uma criança, a gente vai falar, eis o Messias, eis o Filho de Deus que vai de Deus, ele é a essência de Deus. Como que a gente ia dar a ele esse lugar? Tinha que ser algo muito mais profundo. Então preste atenção no nome de Jesus, meus irmãos. A gente precisa parar de ser infrutífero. Tem pessoas aqui que não entregam resultado de canto algum da sua vida. Tudo que você faz está morrendo com você. Você entende que talvez você vai cair e seus filhos não vão ter o que seguir de você? Pensa na tua vida, pelo amor de Deus. Então, pastor, eu fiz um filho. Pô, legal, hein?
Então, o que você sabe fazer é bem legal. Vamos lá, você teve uma noite de prazer, aí dessa noite vem um filho. Isso é a obra da sua vida. O que você fez nesse filho? O que você gerou no coração dele? Gerou na educação dele? O que você está investindo nele? Quem ele vai ser de acordo com aquilo que você tenta produzir? Ou seja, como pai, você pode estar sendo infrutífero. Você pôs um filho no mundo, parabéns. Tem gente drogada, que não sabe nem o que é sexo direito, que nem dá prazer à sua esposa, gerando filho. Não tem nada demais em produzir uma criança por um ato sexual. Agora, tem muito peso, tem muito poder quando você começa a ser pai de fato, dado pelaquela pessoa, entregue para produzir nele um caráter, para produzir nele um caminho, para dar para ele direção, para investir na vida daquela pessoa. Quando seu filho se volta para você e pensa, ele investe em mim, quando ele tiver consciência, tudo que meu pai fez por mim, é isso que o teu filho tem que ser, é isso que ele tem que ver em você, alguém que deixou para ele. Nós precisamos entender algo. Não dá para a gente pensar que ser infrutífero tem a ver com o evangelho. Não dá para a gente pensar que sem produzir eu estou em Cristo. Não dá para a gente pensar que sem dar resultado, entendeu? Tem que falar uma linguagem que seja acessível para você. Você não espera fazer uma dieta e não colher 1 quilo sequer eliminado. Você não espera estudar e não trabalhar na sua profissão. Você não espera pegar, ir atrás de algum conhecimento e não adquirir nenhum tipo de habilidade ou conhecimento na área que você está estudando. Você de tudo espera resultado. Só da tua fé que você não quer dar. O resultado da fé é a morte. A gente tem que morrer para nós mesmos para resultar. Geralmente, o plano de Deus é uma morte pessoal. É a gente falando, eu estou morrendo para algo em mim, eu estou deixando de mim, pastor, enquanto todo mundo está assim, eu estou assado, a nossa igreja está mal acostumada, meu irmão. A gente fica, o tempo todo, a cultura nossa aqui é do dar menos. É como que podemos eliminar mais alguma coisa. Uma igreja igual às outras, nós somos idênticas a todas as igrejas, cheia de atividade, 1 culto por semana. Já começa por aí, tu é criticado por crente. Quem já foi criticado por crente aqui? Levanta a mão. Pô, tua igreja tem 1 culto. Eles não falam assim, 1 culto, que maravilha. Não, eles estão lá também, indo para o culto sem vontade de ir. Mas eles vão falar assim, 1 culto. E para você é pesado participar do curso. Toma vergonha, gente. A gente precisa pensar. A gente precisa acordar para a vida. Nós temos uma cultura aqui, que eu não sei quem foi que ensinou para vocês. A sensação que dá é que de vez em quando vocês vêm para cá, abrem a igreja, outra pessoa prega e vocês dão o resultado dessa outra pessoa. É a sensação que eu tenho. Que vocês ouvem outro evangelho, porque o resultado de vocês, o que aparece, o que deixa manifesto, a árvore se conhece pelo... Então não é pelo que ela diz ser. Eu sou uma amoreira dando jaca. Você é uma jaqueira. Então, quando a gente olha a igreja, eu fico assim pensando, falando, meu Deus, cadê a paixão por Jesus? Cadê o que eu estou tentando produzir? Cadê o resultado? É o tempo todo menos. É o tempo todo vamos dar menos. É o tempo todo vamos encurta o culto, bota só para 50 minutos e está muito bom. Isso, meu irmão, daqui a pouco eu envio uma carta para você e está ótimo. A gente nem se vê. Vai ter uns que vão falar assim, mas tem problema isso? A gente não quer conviver. A gente não quer se aprofundar. A gente não quer investir. Mas existem muitos aqui que não vencem o pecado. Interessante, né? Quer músculo sem fazer o exercício de força? Quer vencer o pecado sem estar em Cristo? Quer vencer o pecado entregando... Depois tu canta que tu dá o melhor perfume? Jesus não ouve o teu cântico bonitinho. Ele ouve as tuas atitudes. Cá para nós, o perfume que tu fala que é bom cheiro, Jesus fala, fedeu, meu irmão, você não entendeu, mas não está cheiroso. Então, o que nós precisamos entender? Hoje inicia uma estação, nós precisamos frutificar. Eu quero ver resultado. Eu quero ver a tua casa ouvindo o evangelho da tua boca. Eu quero ver você chegando no discipulado e falando assim, iniciei um jejum. E agora eu vou fazer jejum de gente adulta. Eu não vou fazer jejum de açúcar e depois pegar e falar desesperadamente eu preciso de uma cana, porque eu estou tendo abstinência.
então você vai ter que começar a mudar seus hábitos alimentares. Porque falar do drogado é fácil, mas se a gente vai anunciar para ele que ele tem que ser liberto no nome de Jesus, você tem que ser liberto do açúcar. Se a glória que você quer anunciar brilha na tua vida, tudo bem, mas se ela não brilha, está na hora da gente ajustar, gente. O que eu quero falar contigo? Está na hora de olhar as incoerências, de observar que o resultado é algo que você não entendeu, mas está se tornando uma maldição. Nós estamos entrando numa vida infrutífera, olhando a nossa vida seca, as coisas não têm fruto, e a gente fica assim, tá show, tá ótimo. E pá, e bate, e abre de novo, taca a semente e rega e não produz. Chega uma hora que é cansativo, que é frustrante, e que a Raquel já definiu bem, é um vexame falar, eu faço. Aquela mulher, talvez, queridos, ela orava, e ela já ia talvez para um ato sexual pensando, será que é hoje? A mulher estava tão desesperada, falou assim, ou um filho ou a morte, ou eu morro ou eu dou fruto. Ela se via, ela era uma pessoa muito amada pelo esposo, mas ela se via como uma pessoa qualquer, sem significado, porque ela não estava dentro do propósito. Você anda fora do propósito e se vê como uma pessoa legal. Você vê que está tranquilo. Tem uns aqui que não sabem nem o que Deus espera de você. Se Deus lê um livro lá, que eu creio que é assim, é o livro do acerto das contas, porque abriu-se o livro da vida e os livros. Que livros eram esses? Harry Potter, Crônicas de Nárnia? Eu acredito que é o livro da tua vida. E aí, eu acredito que vai começar a ler, talvez deve ter um comparativo, né? Você saber quem era você nos meus planos e quem foi você nos planos seus. E de repente vai falar assim, eu nunca conheci essa pessoa. Deus, eu tentei te falar para orar. Eu tentei te falar para ficar um tempo comigo. Eu tentei te parar para você me ouvir. Mas você não tinha tempo. Você não tinha tempo para você ser você. Eu posso te garantir, querido, você nunca será pleno, nem satisfeito, ausente do lugar que você deveria estar. A relva estava na terra para produzir, e lá o peixe estava no mar para produzir. Todo mundo estava no seu ambiente. O homem tem um propósito, e dentro do propósito de existência do homem é governo. O homem tem que estar aqui para governar, para ser atuante, para trazer direção, para trazer regra, para trazer lei, para trazer justiça para a terra. E se você não estiver empenhado nisso, você não é ninguém. Querido, dentro disso você já está pensando que você vai votar? Dentro disso você está se preocupando com a eleição? Ou você é um Zé Ruela que fica o tempo todo ouvindo gente na internet? Dentro disso você está preocupado com o fim da casa de paz? Você está preocupado se a igreja entendeu mesmo que tem que evangelizar? Você está preocupado se o intuito disso aqui tudo é Deus e sua igreja, seu propósito? Ou a gente está mais um prédio, meu Deus do céu, eu nem consigo estar feliz com isso tudo, isso está me consumindo, porque não tem alegria. Porque Deus não me chamou para construir um raio de um prédio. Isso é efeito colateral, os pastores dão vazão isso aqui, gente. Teve um amigo meu que debruçou uma vez no murim falando assim, cara, isso aqui é o sonho de todo pastor. Sério, mas eu olhei para ele com um vazio tão grande que eu não consegui falar, um terreno quitado, sem pagar aluguel. Deus deu tudo isso para uma igreja que não entrega os seus frutos. Tem igreja se lascando, endividando a sogra, meu irmão, para ter o seu lugar. Se matando pelo próximo telão de LED. Eu não me imagino numa desgraça dessa. Eu não levanto bem, nem acordo bem. É isso. A minha vida a igreja precisa resultar dentro do que ela foi estabelecida para ser. Ela precisa ser frutífera dentro do que Jesus falou que ela tem que ser. Senão ela não é igreja. As mulheres pensavam de si assim, eu não sou completa porque eu não produzo. A gente pensa assim, tá tudo bem, eu não tenho tempo. Você está nessa desculpa de não ter tempo. Eu só não quero que você faça uma música igual a do Juliano Som. Você sabia a história da Mais Um Dia? Muitos aqui gostam de Juliano Som, cantam a música, mas você sabe a história? Ele viajou demais. Um amigo dele tentou falar com ele, não conseguiu. O cara estava atrás dele porque ele estava consumido por um desejo de se matar e ele só confiava no Juliano. Sabe o que aconteceu? O Juliano chega das viagens missionárias dele e descobre que o amigo se matou. Aí ele virou, compôs a música, porque foi um arrependimento dele diante de Deus, de não ter tempo. Você não tem tempo para a gente. Você levanta pelo quê, meu irmão? Reconhece quem é teu Senhor, fala. O que te faz levantar no despertador a hora que ele, pá, e não vem falar que é sua família?
Porque nós investimos tão pouco em família. Não, você está falando de conta a pagar, você está falando de manter a máquina funcionando. Igreja está assim. A gente tem que manter a máquina funcionando. O pastor fala de dízimo, fala de oferta, fala que as pessoas vão ser abençoadas, fala que elas vão prosperar. Eu vou ensinar as pessoas a entrar mais na máquina. Eu tenho que ensinar você a desligar a máquina e pensar o porquê que você quer dinheiro, por que você tem família, por que você está onde tem. Essas questões vão ser cobradas de vocês. Aí você vai, liga lá, o despertador despertou, você levanta, você está eufórico, você tem maior aplicação a isso, mas não é por isso, não é por causa da tua família, porque se fosse, você estaria dando para ela o melhor, ou Jesus é a porcaria da tua vida e a melhor coisa da tua vida é teu emprego, porque tu é mais dedicado a ele do que a Jesus. Vamos ser francos. Jesus é o melhor. Jesus é o melhor. Para ele, o meu melhor. Nem tempo para as coisas dele a gente tem. Que raio de melhor? Que conceito de melhor é esse? A gente precisa entender. Deixa eu dar um alerta muito grave, um princípio que se perdeu aqui na igreja. Nós precisamos dar fruto, é o meu primeiro ponto. E 2 de Pedro 1:5, lista 8 qualidades. Só escute. Não dá para a gente falar de todas elas. Então, só para você saber, tem 8 qualidades em 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 a 9. Essas 8 qualidades listam ali o que são para estar na nossa vida e nos fazer crescer. O que é? Por causa disso, ele está falando assim, concentrando todos os seus esforços. Entendeu a questão da fé? Aqui está aqui, ó, concentre esforços. Cara, foca nisso. Em quê? Acrescentem à fé, que é uma das virtudes, que é uma das qualidades, a fé que vocês têm, a virtude. A virtude, conhecimento. O conhecimento, ao domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, ao amor. Por quê? Presta atenção nisso aqui. Essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos pensar numa coisa aqui. Não existe parei de crescer. Sabe por quê? 9. Não existe parei de crescer. O parei de crescer é isso aqui, ó. Pois aquele que não tem essas coisas é cego. Vendo só o que está perto, esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. O que aconteceu com essa pessoa? Ele ficou cego. Aí ele diz, a visão dele está turva, está embaçada. E agora ele se esquece que lá atrás ele foi lavado. Ele começa a trazer à tona aquilo que ele já foi purificado. Então o que acontece com a gente? Se a gente não está pegando ali e com todo empenho, acrescentando e crescendo nas qualidades, o que a gente está? Parado e regredindo. Não consegue ver e está parado e regredindo. É interessante que ele vai falar depois no 10, não precisa colocar, que vem o reino e a gente tem que se empenhar para fazer a entrada nele. Aí ele vai colocar que tem que ter um empenho pelo reino que vem. Então ele está falando, tem algo diante de você, mas você está cego para isso. E pior, os seus olhos estão bem abertos para aquilo que já foi lavado. Gente, pode ter certeza. Você encontra alguém, você fala assim, essa pessoa vinha tão bem, cara. O cara era um homem de Deus. Essa pessoa orava, essa pessoa via milagres, essa pessoa estava cheia do Espírito Santo. Aí, de repente, você fala assim, eu não entendi o que aconteceu. Ela está do jeito que era, só que agora está pior. Meu irmão, porque ela traz à tona. Nós não estamos. Olha só, presta atenção que a condição em Cristo é em Cristo. Depois, saiu de Cristo, torna a vida. Ele fala assim, toma aqui você, desculpa, eu tinha guardado aqui. Vai que você quisesse de volta. Brincadeiras à parte, é quase isso para você entender bem. A gente pensa assim, não, mas a pessoa está falando tanta coisa boa de família, agora está divorciado e envergonhando os filhos e mal criando, levando o filho para um mau caminho. Pastor, mas era uma pessoa... Meu irmão, ela não era, ela era Cristo nela. Você ainda não entendeu esse básico da fé? Não, meu irmão, não me espanto. E nem vem para mim. Pastor, eu vi o fulano que falava que abominava cigarro fumando na rua. E? Você ainda não entendeu a sua capacidade de ser mal, né? Você ainda não entendeu que a gente afunda se não estiver nele. Você ainda não entendeu que é ele que transforma a nossa vida. Não somos nós que somos transformados à medida que... Não, é a medida que aquilo que ele permite que a gente se desenvolve.
Ele vai dando permissão, ele vai dando condições. Então, preste atenção, se a gente não focar em dar fruto, nós iremos voltar ao passado. Provavelmente, você não parou de crescer. Pode dar uma olhadinha aí, você vai ser muito sincero agora contigo. Você deu uma regredida. Fala aí, tinha pecados que tu nem praticava, agora são seus problemas. São eles que te dão a rasteira. Agora tem coisa que você abominava que você está fazendo. Tem coisa que você já venceu que você fala, por que ressuscitou? Ressuscitou não, irmão, você entrou novamente em você. Você está sendo você só está exercendo o seu melhor daquilo que é a sua pessoa. Então, por favor, ninguém para, todo mundo regride. Se parou, você vai voltar atrás. Pode ficar tranquilo. Não fica pensando, não, eu estou meio assim, sabe, estou devagar. Isso aí é para academia. Academia, se você der uma freada, você consegue manter o peso por um tempo, depois destrambelha, pode ter certeza. Parou o exercício, se você tinha exercício e dieta, parou um dos dois, por um tempo tu mantém, daqui a pouco tu afrouxa, porque fica uma questão de cobrança, você não entrega, se aquele resultado de exercício que você entrega, aquilo te cansa e você pensa, eu não vou comer porcaria, eu vou comer bem. E, aliás, eu preciso comer bem, porque eu preciso me recuperar. Então, uma coisa puxa a outra. Agora, sabe o que é a realidade? Por que a nossa igreja é preguiçosa? Porque tem pouca comunhão com Deus. Deus é um preguiçoso. Deus é um parado, sem propósito, que ele fica aí, viajando na maionese, andando num monte de ociosidade. Para mim, se eu fizer a leitura da espiritualidade de nossa, eu vou achar esse Deus. Na ponta tem um Deus maluco. Desorientado, desorganizado, perdido, pensando, o que a gente vai fazer hoje? Que não tem agenda, que não tem propósito, que nunca estabeleceu nada. Gente, Deus deu sentenças para a sua criação. É isso, vai produzir, e vai produzir conforme a espécie. É isso, vocês irão produzir e vão sujeitar. Deus deixou significado para cada um de nós. Amém? Uma pergunta que tem que ser feita. Deus é glorificado no que eu penso? Deus é glorificado nas minhas ideias? Sabe por quê? A gente tem ideias. Só que a pergunta é, qual a glória que isso tem? Por exemplo, ser rico glorifica a Deus? Ser pobre glorifica a Deus? A gente acha que as condições faz o homem. A gente não entendeu que a verdade que nós seguimos nos faz. A gente entende que as condições nos fazem. Quer ver? Dê poder a uma pessoa. Agora, Jesus não deu poder, ele falou, o poder é meu, vão. Que dificuldade o Todo-Poderoso teve de delegar o seu poder a pessoas? É estranho. Esses pensamentos mundanos que você tem não se aplicam ao Senhor Jesus, percebeu? Ele não teve poder a falar assim, são suas mãos que vão curar. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, ele não falou assim, o que Cristo tem e que ele permitiu aqui, pobre servo do Senhor, tá, seu paralítico, você vai andar agora, mas não olha para mim, porque, ai de mim que vou perecer, eu sou tão fraquinho. Eles não fizeram essa ressalva toda que alguns de nós fazem. Eles entenderam. Sabe o que acontece quando a gente está fugindo de tanto de... Por exemplo, eu chego aqui hoje, eu tenho que ter uma postura humilde para você parecer que eu sou humilde. Aí como é que é a humildade? Graças e paz, irmãos, estou aqui para pregar a palavra do Senhor, não por mim, não porque eu mereço. Toda honra, toda glória, toda graça, tudo aquilo que vem do Senhor. Irmão, sou um mero humilde servo. Por que isso tudo? Por que essa ressalva toda? Por que essa declaração toda? Por que eu não chego aqui e falo, abra uma Bíblia, eu tenho uma palavra para a sua vida. E ele tem uma palavra, isso está na tua mente. O indivíduo desconstrói. Eles chegaram e falaram, eu tenho o poder que Jesus me mandou vir aqui delegar, então em nome do Senhor, Jesus, levanta e anda. Aí os homens lá dentro falaram, os caras é bom. Ele falou, ei, calma, não foi por nossa santidade não, foi no nome de Jesus. O que eles falaram? Nós temos o nome de Jesus para exercer. Eles não chamaram atenção para aquilo que não tinha. Então, por exemplo, não é na minha inteligência, é no poder de Deus. Mas eu não preciso ficar de ressalva, porque eu não estou tentando provar nada para ninguém. Você entendeu aí, pegou? Agora, você precisa dar resultado, mediante aquilo que foi entregue nas suas mãos. Pergunta que não quer calar. Burrice, glorifica a Deus? E a inteligência? Vocês estão perdidos nisso, né? Sabe por quê? Tem gente que pensa que o fato do irmão vir aqui e falar assim, nós fomos ontem ali, irmão, na casa. Ele nem sabe falar. Você vê como é que Deus usa quem quer. A pessoa está sendo chamada de burra, só que de uma forma carinhosa, né? Deus usa quem quer. Inteligência, glorifica a Deus? O cara chega aqui e fala muito bem, porque nós fomos. Chega até a dar uma assoviadinha no nós fomos.
Hein? Sabe o que acontece com você? Você assume pensamentos do que glorifica a Deus com base naquilo que é daqui, ó. Não, quer saber? Às vezes Deus tirou dinheiro para o cara aprender a confiar em Deus. Às vezes Deus colocou ele lá. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Pare de andar conforme esses moldes. Sabe o que glorifica a Deus? A gente pensa assim, uma igreja vazia é sinônimo de que ela está pregando a verdade. É? Isso aqui, vazio, glorifica a Deus? São ideias que você criou, irmão. Não tem nada... Não, falaram uma vez assim para uma menina assim, a igreja que tu tá indo, ela falou, cara, maravilhosa. Maravilhosa, uma igreja muito boa. Aí a menina falou assim, ela tem uma estrutura boa? A menina falou assim, não. Ela é pequena? A menina, é. Ela falou assim, espera ela crescer. Teve uma vez que me perguntaram assim, qual a segurança que você me dá de que você não vai se perder? Eu falei, 5 anos fazendo a mesma coisa. Se você pegar a mensagem de 5 anos atrás, eu sou estranho. Descobri uma estranheza na minha pessoa. Eu me ouço como se eu não fosse eu, e eu me ouço. E eu aprendo comigo. Eu vou lá no YouTube, gente, e ouço as mensagens antigas. Eu ouço, eu fico assim, caraca, essa ideia foi muito boa. Que profundidade de Deus. E sim, eu não te devo satisfação, não me sinto maior que ninguém, e não vou começar as ressalvas. E eu não tenho problema que a minha pessoa vá para lá, se isso glorificar a Deus. A questão é, a circunstância que você vive glorifica a Deus? Essa é a pergunta. Se você está rico, está glorificando a Deus, glória a Deus. Mas eu tenho um problema com algumas coisas que Deus não estabeleceu em nós. Por exemplo, Deus nunca disse que uma igreja pequena glorifica a Deus, mas Deus disse que frutos evangelísticos glorificam a Deus. A Bíblia diz que uma igreja bem ajustada e ligada por seus auxílios de juntas e medulas, uma igreja que cada parte faz a sua justa cooperação. Efésios 4, do 10, pode ler do 10, começa antes, começa lá no 7 o assunto, mas lê lá do 10 até o 16, você vai encontrar que uma igreja saudável cresce. Isso glorifica a Deus. Só fazer aí a matemática agora. Se uma igreja saudável cresce e a nossa está meio improdutivo nisso, igual a falta de saúde. É o que eu comecei falando. Nós não estamos saudáveis. Só que antes de você olhar para mim e pensar, está em adultério? Está não sei o quê? Meu irmão, desculpa, mas eu não vou seguir a lógica do mundo. Porque a lógica do mundo, os pastores têm ensinado o seguinte, a tropa é espelho do seu comandante. Eu não sei se você sabe, mas a tropa aqui não é meu espelho, não. Sim, eu sou aquele que tem que espelhar o Cristo, mas é Ele. Então para tudo. Antes da gente falar que o problema está em mim, eu quero te ensinar o que o texto diz completamente. Ele diz segundo a justa cooperação de cada parte. Eu estou fazendo minha parte de pastorear. Vocês não têm vindo para o discipulado, quase inexistente. Eu estou de boa, poderia viajar durante a semana que ninguém sério, zero. Graças a Deus, vocês não têm problema no casamento, com o filho. Vocês nem estão sendo desafiados por Jesus em crescer em nada, porque não tem. Vocês não vêm e falam assim, pastor, Deus me deu uma palavra. Como hoje? Deus foi muito duro comigo hoje. Eu estou, literalmente, tô com uma dor que chega, assim, uma pressão, sabe? Quando você ouve um negócio que você não gosta, é assim que eu estou. Literalmente. Eu precisava de um discipulador agora, porque eu precisava botar umas coisas para fora, falar umas coisinhas que eu penso a meu respeito. Mas vocês não têm esse problema, graças a Deus. Vocês estão leve, livre, estão orando, estão jejuando, vocês estão buscando a Deus como nunca. E eu garanto que vocês têm lido a Bíblia todos os dias, de uma forma assim, consistente. Se der mole, você já leu o Novo Testamento todo esse ano. E eu tenho certeza que vocês têm evangelizado incansavelmente pessoas. Só que, como o diabo ataca a nossa igreja, elas não vêm porque você evangeliza, elas não querem. Mas é só aqui que isso acontece. Pode ficar tranquilo que é só aqui. E se a gente botar mais um culto? Vocês são muito ocupados. Só que os cultos das igrejas na nossa volta durante a semana são cheios. Estranho. Eu encontrei o único grupo de ocupados do mundo. Pô, parabéns, gente. Vocês são uma raridade. Sua raridade não está naquilo que você possui e que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Só com você. Cara, dá uma pensada. Por favor, conversa com outros crentes.
Pergunta para eles como é que é viver sob o jugo da opressão de todo dia ter uma agenda na igreja, o teu pastor é imperativo, ele tem que justificar porque que ele está integral, aí ele fica marcando tudo do templo. Eu sou integral, meu irmão, para futucar as coisas aí. Como é que tá, Davi? Vamos sentar aqui e vamos falar da tua vida. E, cara, por que tu não está fluindo nisso? Eu lhe peço muito, irmão. Você que não está marcando discipulado, não fique a sós comigo. Foge de mim. Esses dias eu estava no carro, estava falando um monte de abobrinha. Falei, para, vamos falar de uma coisa aqui que eu preciso falar, que eu estou querendo entender da sua vida. Estou vendo isso, você não fala nada, você não traz. Eu só estou vendo. Eu quero saber, como é que vai ficar isso? Não, é que o assunto está tão legal. Não, cara, porque você não me presta conta. Tem coisa que você tem que prestar conta, irmão. Se você também não gosta de prestar conta, provavelmente sua família errou com você. O lugar de prestação de conta é na casa, lá na sua casa que se ensina isso. Sabe por que você presta conta? Porque alguém tem algum compromisso com você, alguém tem uma responsabilidade para essa pessoa você presta conta. Ou vá para debaixo de um gerente e não preste conta a ele. Falta o trabalho. Não faz o que você tem que ser feito. E vamos ver no que resulta a não prestação de conta, porque você é livre. Você é livre. Quem vai mandar em você? Ninguém tem que mandar em você, não. Você é livre. Então a pergunta que não quer calar é: como Deus seria glorificado no estado que a nossa igreja se encontra? Vamos pensar. Agora a mensagem desligou, é como se tivesse o Espírito Santo saído. É como? Porque a gente não gosta desse tipo de culto, a gente gosta do culto da emoção. Então vamos pensar. Como é que Deus é glorificado no estado que nós encontramos? Pensa. Grupos pequenos de 15 em 15 dias com falta de membros. Só falta. Pessoas que não procuram discipulado. A adoração está a um nível de... Ainda a gente vai... Daqui a pouco você pensa... Daqui a pouco você... Pergunta que não quer calar. Como somos uma igreja séria e como Deus é glorificado nisso que a gente vive? Só pelo fato de a gente não ficar fazendo a oferta no meio do culto e não ficar pedindo encarecidamente, por favor, me dê dinheiro, por favor, a obra. Só por causa disso que a gente é uma igreja séria? Então eu vou passar a falar de dinheiro. E vou falar muito, vou fazer igual eu vi num culto que eu fui, eu tive esse desprazer. O cara falou, o fogo de Deus só veio lá no templo de Salomão porque tinha uma oferta, se você não botar uma oferta aqui hoje, o Espírito Santo não vai derramar o fogo dele que você está pedindo. Eu ouvi, a igreja está lotada e talvez isso esteja glorificando a Deus, porque pelo menos tem gente lá dentro. Pelo menos os membros vão. Qual é a glória que eu dou a Deus em falar as coisas que eu falo e você não entregar o resultado de um crente sério? É melhor ser um pilantra, então. A gente está começando a concluir, ó. Pensamento, gente, vamos lá. É questão de lógica. Qual a seriedade? A seriedade é a transformação. Se não está acontecendo transformação, não tem seriedade. Ou seja, nós somos uma igreja enferma. A gente precisa começar a achar em nossa enfermidade. João 15, verso 8, palavras de Jesus, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. O texto todo está falando, deem fruto, deem fruto, deem fruto. Aqui estão falando, muito fruto. E assim vocês vão mostrar, ou vocês mostrarão que são meus discípulos. Discípulo frutifica, discípulo tem resultado. A pergunta que não quer calar, você sabe o que aconteceu com quem não deu fruto nesse texto? Foi cortado e foi jogado no fogo. Você sabe o que é o fogo, né? Condenação eterna. Pergunta que não quer calar, será que a fé sem obras morre, não morre, mata, não mata, salva, não salva? Ou será que a salvação não é por obras? Como é que é? Vamos ficar nessa ladainha ou a gente vai pegar essas palavras de Jesus e levar a sério, porque ele falou que quem não deu fruto, ele cortou e jogou fora. Fruto é resultado. Então vamos lá. Pergunta que não quer calar, se as obras não salvam, por que aqueles homens que estavam à esquerda de Jesus ouviram dele assim: vocês me viram com fome, não me deram de comer, por isso vocês estão indo para o inferno. Eu tive com sede, vocês não me deram de beber, eu estava nu, vocês não me vestiram, então eu vou mandar vocês para o fogo eterno. Eu fiquei na crise porque por que os caras foram para o inferno lá no juízo final? Devido a não obra, se todo mundo afirma que obras não salvam. É porque se espera de um salvo que ele seja. Não precisa pegar para a árvore e falar assim: você é uma jaqueira, por favor, dê jaca. É ilógico. É ilógico. É só na igreja que a gente precisa falar assim: irmão, eu não sei se você sabe, mas Jesus tem um ministério para a tua vida e você tem que cumprir isso. Aí a pessoa fala assim: com qual a intenção que você quer ganhar? Concluir o templo, agora você quer ganhar alma? Conclui, irmão, olha a tua volta.
Eu estou doido que a gente sabe fazer o certo e a gente não tem a possibilidade. Isso é esquisito. E o defeito não está em Deus. Essa é a questão. Não tem como culpar o Senhor daquilo que Ele não tem culpa. Olha para a tua vida. Olha para as tuas declarações. A gente não vai mais ficar se escondendo por trás de uma declaração de sermos uma igreja saudável. A gente precisa entender como que nós somos uma igreja doente. Nós somos uma anomalia. Temos resposta, mas não falamos. Sabemos para onde ir, mas não vamos. Mas nós sabemos falar que os demais crescem porque não são o quê? Sérios. Meu irmão, olha para a tua vida, por favor. A soberba vai te consumir. Talvez você não esteja onde você acha que está. Talvez você não seja o que você acha que é. Talvez você não possa se afirmar como uma igreja, nem como uma igreja, quem dirá séria. Já seria uma coisa sinônimo da outra, mas não é. Hoje em dia tem igreja e igreja séria. Tem pastor e pastor sério. Eu não entendo isso. O pastor já deveria supor algumas coisas, mas não supõe. Infelizmente. Atos 6, 7, fala que crescia a palavra de Deus. Eu não acho que a Bíblia aumentou de tamanho. Eu acredito que é o que está sendo dito. Porque depois ele fala assim, e aumentou o número dos discípulos. Interessante, o que essa igreja passou a fazer? Começou a falar o que o povo queria gostar de ouvir. Eu acho que foi. Mas esse não é o único texto de Atos. Lembra? A gente tem que voltar à igreja de Atos, né? Só que a igreja de Atos crescia. Sem precedentes, crescia. E crescia. E é alarmante o crescimento. A pergunta que não quer calar é, aumentava o número dos discípulos, eles perverteram a mensagem para isso? Se crescimento é antibíblico, me apresente como não crescimento glorifica a Deus. Eu só quero saber o seguinte, se Deus é glorificado que demos muito fruto, se Deus é glorificado nisso, e eu não faço isso, eu dou nada de fruto, como nada de fruto glorifica a Deus? Eu só queria entender isso. Como que Deus é alegrado, como que Deus é glorificado, saciado, exaltado, colocado como o rei de toda a terra, como aquele que é digno de toda honra, glória, louvor, tudo. Como que Deus é nisso glorificado com o nosso comportamento? Eu só não encontro isso. Se eu encontrar, eu paro. Eu volto aqui na semana que vem e falo assim, abre sua Bíblia, vou falar sobre ser infrutífero. Eu falo, irmão, é bom ser infrutífero. Sabe por quê? A palavra diz que sendo infrutífero, Deus ele ganha... Igreja pequena, onde Deus fala. Então é isso, Deus volta a falar quando a igreja está pequena, tem milagre na igreja pequena, e eu agora vou começar a falar o português maldizido, porque é nisso que Deus é glorificado, na burrice, não na simplicidade, na burrice. A pessoa é burra, tronca, igual teve uma pessoa aqui dentro, a gente tentou colocar um projeto de alfabetização, aí a pessoa falou assim, eu não vou fazer não. Eu falei, mas irmão, você tem um chamado, você tem... Então, pastor, o Espírito Santo me ensinou a ler. Eu falei, irmão, mas Deus deu conhecimento, não é isso que a gente fala, que Deus deu conhecimento aos médicos? Então, Deus deu conhecimento aos professores para nos ensinar. Ele falou, não, o Espírito Santo me ensinou a ler. Então, como que Deus é glorificado numa coisa dessa? O Deus de toda a terra parou para ensinar alguém, eu não descreio não, mas melhorar, porque quando essa pessoa ia ler, que bizarrice. Eu não vi a glória de Deus naquilo, não. Eu vi uma vergonha. Eu sentia vergonha. Porque não entendeu o que se lê, como é que essa pessoa estava alfabetizada. Então, vamos lá. O Espírito Santo pode até ter dado o pé inicial, mas ele falou assim, vai lá, aprende com os professores, porque tu está lendo mal a beça. Tu nem entende. A maioria das pessoas leem e não entende. Então, como Deus é glorificado, irmão? Fala aí. Eu te recomendo isso. No próximo discipulado, não senta comigo e fala assim, pastor, nós somos uma igreja séria. A gente vai crescer assim, sabe? Fala para mim como Deus é glorificado nisso. Eu só quero essa pergunta. É só isso, me saciaria, me deixaria leve. Do contrário, a palavra me cobra. E me cobra que eu fale para você o seguinte. Se cada parte fazendo a sua justa cooperação cresce, qual é a tua parte no corpo de Cristo? Ou você não está inserido no corpo, tu é uma pelanca. O corpo de Cristo fazendo cada parte. A igreja de Jesus crescia porque estava todo mundo fazendo, realizando, dando, frutificando no seu ministério. Mateus 13, 18 a 23, fala da parábola, não precisa abrir, da parábola do semeador. A explicação é clara. Sabe como é que uma palavra de Deus é inutilizada no coração do homem? Quando o homem está cheio da paixão pelo mundo. Talvez seja que Jesus não te fascina tanto quanto o mundo. Você precisa começar a achar essas perguntas. É simples, meu irmão. Por favor, nivela a espiritualidade. Lembra? Simplicidade.
O que você precisa fazer? Você precisa dar esse pontapé inicial e dizer, pastor, eu amo o mundo e eu amo o pecado. Eu sou apaixonado, eu sou adúltero, eu gosto de cobiçar mulher, tenho um apetite feroz. Me ajuda nisso. Pastor, eu sou preguiçoso, eu tenho um problema, eu gosto de produzir pouco. Pastor, eu não estou nem aí para a igreja. Isso, meu irmão, a gente precisa achar isso. Essas são as questões. Aonde você está, onde você se perdeu, porque você não se perdeu, você não está parado, você está regredindo. Se você não está produzindo, pode ter certeza que você não está dando fruto, você está indo para outra banda e provavelmente está indo bem distante daquilo que Deus chamou você para ser. Nós temos um motivo e a gente não pode reinventar. A igreja está virando um local de palestra, eu poderia estar aqui dando os meus macetes, ficando aqui satisfeito, feliz da vida. Mas a igreja não pode ganhar uma outra causa. Ela não pode. Não é que eu não queira, ela não pode. Eu não posso ficar aqui palestrando para vocês e me saciando. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu não posso ficar aqui me saciando, eu não estou aqui por causa de mim. Esse é o grande problema, mas você tem que ficar falando coisas que são óbvias. Nenhum pastor está ali para ter o seu nome. Ministério Jefferson Santos. Meu irmão, pelo amor de Deus, lembra? Não adianta, a gente vai pagar caro para mudar o nome da igreja, para simplificar, porque a gente nem crê no nome da igreja. A gente nem crê que a igreja tenha visão. Tudo isso. Para quê? Para que investir em tudo isso se você não volta de Nárnia, da Matrix? Se você está vivendo num mundo paralelo, o que tu está ouvindo? Faz uma coisa por mim, meu irmão. Desliga o teu YouTube, todas as notificações e esquece os canais que tu ouve, porque isso não está te levando a crescer. Eu não consigo enxergar isso na igreja. Faz um favor, meu irmão. Desliga a melodia no debate, porque isso não está te levando ao enriquecimento bíblico. Faz um favor, desliga o mundo gospel, porque cá para nós tá ruim. Tá muito ruim. Os homens de Deus não aparecem, só aparece a... Gente, o pior de nós está em evidência, porque o melhor de nós não se evidencia. Aqueles que já se deixaram morrer e receberam a vida de Jesus não aparecem, gente. É só chover que você traz a desculpa da chuva. Eu vou em aniversários e eu vejo você lá. É isso, gente. É muito desprazer. Feliz dia do pastor para vocês também. É hoje, segundo domingo de junho. Eu só quero saber o que a gente está fazendo aqui. Qual a proposta que vamos seguir? A gente pode transformar isso aqui num curso de mútua ajuda. Nossos grupos pequenos vão ficar falando de como você ganha dinheiro. A gente traz algumas coisas, tem umas ideias legais. A gente pode fazer palestra motivacional. Me amarro, gente, em coach. Se eu pudesse, eu seria coach. Eu gosto da ideia de você tirar pessoas da inércia para o movimento. Eu gosto. A gente pode fazer isso. Vocês pagam um curso, eu vou ser o coach de vocês. Mas eu vou ficar saciado. Se você não alcançar o ponto A, o ponto B, não é comigo, eu só falo para você. Você não está em movimento. Agora, como é que eu vou fazer para ficar quieto com a sua falta de movimento e Jesus? Como é que a gente vai cuspir a causa dele e eu vou ficar aplaudindo? Cara, a gente precisa ter mais fome, mais sede, mais desespero, gente. Por Deus, por sua palavra, pela pessoa de Jesus e pela causa dele. O evangelho não pode ser uma coisa que eu vou fazer quando tiver tempo, porque você nunca vai ter tempo para o evangelho. O evangelho não é egocêntrico, ele não traz glória para você, ele desfaz você. Provavelmente você vai fugir disso. Provavelmente você vai para todo tipo de coisa que você é a causa. Aí você vai dizer que sua família também. Não. Tem motivos impuros, porque se sua família fosse sua causa, Jesus seria a causa que você estaria apresentando à sua família. Desculpa, Jesus não é uma coisa a mais de sua vida, não é um pretexto, não é aquele cachecol que você põe para ficar mais bonito. Jesus é a roupa toda. Você entendeu a questão? Jesus não é um brinquinho que você põe. Jesus é tudo que te deixa mais belo. Então, por favor, meu irmão, hoje, eu, em nome de Jesus, peço a você maturidade agora. Eu não estou desabafando, eu estou pregando. O texto indigna. A proposta pede uma resposta. É que vocês são sem sangue. Sabe o que todo mundo faz aqui depois disso? Pô, pastor, eu vi que o senhor falou aquilo. Mas, cara, infelizmente, quem está crescendo... Não, irmão, pelo amor de Deus, é uma proposta, é a Bíblia. Como nós glorificaremos a Deus? Eu vou te perguntar. Tá, crescendo da forma como estamos crescendo, como nos glorificamos ao Senhor? Não, porque os nossos frutos são melhores, são pouquinhos, mas são de qualidade.
Sei. Mexe comigo não, por favor. Deus está te chamando para um comportamento mais santo, mais determinado. Essa nação está ruindo, gente. Essa nação está indo por água abaixo. E você vai fazer parte disso. Você vai afundar a igreja de Jesus, porque você é ela. Você diz tanto ser ela, você vai afundar a igreja de Jesus. Tudo que não presta está sendo reforçado, está sendo fortalecido. As pessoas se dedicam. Tem igrejas aqui. Gente, tem uma igreja no Nova Iguaçu que ela está crescendo, arrancando gente de igreja, mas é a balde. Eu já perdi as contas de quantas pessoas da pastora Regina foram para lá. Gente nossa foi para lá. E sabe o que a gente tem que começar a entender? Igreja de modinha. Jesus não está nisso. Ou, eu volto a dizer, eu desisto de Cristo e sua igreja. É uma causa perdida. Todo tipo de porcaria prospera, gente. Todo tipo de porcaria, eu chamo de porcaria sem temor nenhum. Você precisa se levantar. É você, eu estou chamando você para dar uma resposta ao mundo. É você que tem que ir lá pregar o evangelho, porque, do contrário, todo tipo de que eu estou chamando de porcaria está prosperando porque estão fazendo. Não tem nenhum poder de magia, não tem. Eu já fui lá e constatei, falei, gente, que vida, eu quero ver a vida desses cristãos. Fiquei perto, só observando. Pensei, se eu me dedicasse um pouquinho menos ao meu casamento, mais à igreja, se eu não lesse a Bíblia, talvez eu estaria na vida dessas pessoas. Aí talvez eu ganharia gente, porque a maioria das pessoas são pessoas que não conhecem a palavra. Não conhecem a palavra. Mas estão lá falando, cara, vamos para a igreja, cara, vamos embora. Eu tenho que arrastar a gente para a igreja, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você fala para ela, você sabe uma expectativa escatológica? Quem? O cara nem sabe, nem precisa saber. Eu estou falando o seguinte, são pessoas às vezes leigas, simples às vezes perdida, às vezes num tiroteio, ela é um cego, meu irmão, ela está olhando para tudo que é lado, correndo para tudo que é lado. Mas nós estamos aqui com o rótulo do Santo dos Santos, somos nós dos exércitos. A gente precisa de uma vez por todas acordar, porque a ausência de fruto não glorifica em nada o nosso Deus. Deus olhou para você e falou, você está em Cristo? Então saiba de uma sentença. Agora é a criação. Ele vai olhar para você e falar assim, você está no meu Senhor? Você está naquele Senhor que te salvou? O meu filho? Então toda vara que estando nele não der frutos, eu vou cortar. Olha agora, está nele, mas não resulta dele. Está nele, mas não tem resultado dele. Ele falou, corta. E aquele que estando nele der fruto? Ele falou assim, fica tranquilo, que também tem um negócio doloroso, que é a podagem. Eu podo para que se produza mais frutos. Então, meu irmão, pelo amor que você tem a Deus. Eu estou falando a Bíblia, não sei se você sabe, mas eu estou falando de João 15. Toda vara que estando em mim não der fruto, disse Jesus. O Pai corta. Interessante que Deus não é mimizento, né? Ele fala, vamos esperar um pouquinho. Tem uma parábola que diz que tinha um vinhadeiro, lugar de uva, e de repente tinha uma figueira perdida lá no meio. Aí o Senhor chegou para comer. Isso é parábola de Jesus, tá? Não é dos pregadores do telhado, não. É Bíblia. Aí chegou lá, olhou, não viu figo. Ele chamou o rapaz e falou assim, corta. O rapaz falou assim, não, mais um ano. Eu vou tratar, não sei o que. Ele falou, não, mais um ano não. Aí ele pega e fala assim, daqui a um ano eu volto. Se não tiver fruto, corta. O reino de Deus, por João Batista, ele falou, arrependei-vos, né, porque é chegado o reino dos céus, não é isso? Aí ele fez uma declaração que você não enxerga. Agora tem um machado posto à raiz da árvore. É uma ameaça. Você não entendeu? É isso aqui, ó. Tem uma árvore aqui. Vou nem botar no pé de vocês, porque vai que isso vira um ato profético, as regiões celestiais já corta a Kátia, por exemplo. Aqui, ó. Você entrou no meu filho por arrependimento, né? Deixa esse machado aqui para você entender as coisas. Você não entendeu, não? O texto segue dizendo, todo aquele que não der fruto, cara, é um machado de ameaça. Santas palavras do Evangelho de Jesus. Tem um machado nos ameaçando. Última vez que eu preguei esse texto, eu saí odiado. Eu nunca mais fui chamado para pregar na igreja e depois eu vi um irmão lá e o irmão falou assim para mim, o que foi aquilo? A célula que me aguarde. Aí eu pensei, porque eu chegava depois do culto, paz, irmão. Ei,
que eu fiz? Abracei quem tinha que abraçar, peguei o carro e vim para cá. Ainda peguei o culto aqui no finalzinho, vim embora. A coisa não ficou boa. Porque é isso. Tem lá um machado ameaçando a gente. Todos nós, gente. Você tem um machadinho aí, tá? Se a gente lançasse uma bota em forma de machado, é uma coisa nossa. Uma visão, a igreja da bota de machado. Tem criatividade para tudo. Ou a gente fizesse um ato profético. A gente faz um machadinho de TNT. Você tem que lembrar, meu irmão. Tem um negócio aí no teu pé. Esperando o teu resultado. Se não vier, pastor, está falando da condenação? Não, dá uma olhada para a tua vida. Tu está conseguindo vencer o pecado? Pode ser que você já tenha sido cortado. Não está extraindo vida e não está dando fruto, ele fala, corta. Corta. Ele não parece comigo, corta. Depois falam que eu sou duro. Eu precisava nunca ter lido a Bíblia. Eu precisava ser cego para o Evangelho. Você entendeu agora por que a pregação está melada? Porque tem cego pregando. Do contrário, gente, o Evangelho é tão pesado, tão duro, tão difícil, e faz a gente produzir resultado, porque senão nós não somos discípulos dele, disse Jesus. Mensagem simples, entende? Então, meu irmão, até aqui me deu o Senhor. Cara, eu de verdade espero que alguma coisa mude na tua vida. Do contrário, eu vou me preocupar mais ainda. Do contrário, eu vou olhar e vou falar assim, eu devo estar... Você deve me ouvir com algum tradutor no ouvido. Ou eu vou andar dando uns pulos aqui para ver se vocês não se reúnem sem mim para que algum pastor pregue para vocês o contrário do Evangelho. Irmão, pelo amor de Deus, por favor, olha aqui agora. Se conserta, meu irmão. Muda de vida. Dá resultado dele. Ele só tem misericórdia para aquele que precisa. Para o enrijecido, para o endurecido, para aquele que não está afim. Olha, de coração, Jesus não é mimizento. Ele não vai ter misericórdia de você. Jesus não é terapêutico. Os homens sabem o que é isso. O Evangelho está sendo psicologizado. Jesus não vai seguir a lógica. Jesus não vai seguir o belo. Jesus não vai ser compreensivo. Por quê? Porque ele investiu tudo que ele tinha na tua transformação. Se ela não está acontecendo, pelo amor que você tem a Deus, bota a mão na consciência e faz alguma coisa. Faz alguma coisa, porque não tem lógica de você não estar mudando. Não tem sentido da tua vida estar inerte. Não tem sentido da tua ausência de crescimento, de movimento. Tem que ser um movimento pequititinho, mas tem que ter. Tu tem que estar mais longe do que ontem e assim sucessivamente. Você tem que olhar e falar assim, como que eu me distanciei de quem eu era? Você não pode estar falando, não, de vez em quando eu visito quem eu era. Não, isso não é o Evangelho. Isso aí é a proposta humana do Evangelho. E isso tudo, meu irmão, cá para nós, que o homem pode te... Vamos lá, se eu prego o Evangelho, eu me garanto no caráter de Deus. Por exemplo, o problema é de Deus, o que você pensou dessa palavra, foi dele. Eu não preciso da fama. Então, você não precisa você sair daqui falando, caraca, que inteligência. Eu preciso que você fale assim, caramba, é assim que Deus me vê. Isso. Volta para ouvir, porque tem mais. Agora, eu não preciso. Nem que você pense bem de Deus, que Deus pensa isso aqui que eu acabei... Ou a gente abriu a palavra, você viu lá. Deus pensa. E ele pensa assim. Nós precisamos de mudança.